Cá estamos novamente, mais um ano, e eu sei que parece meio repetitivo a esse ponto, mas vamos falar de novo sobre colonização da América. É um tópico que, apesar de um pouco saturado, é sempre importante voltar um pouquinho. Mas não vai ser aquele velho papinho de sempre, 1500 portugueses chegaram lá, não. Vamos falar um pouquinho sobre as diferentes sociedades indígenas que os europeus encontraram quando estavam colonizando aqui, certo? A gente tem dois grupos principais de sociedades indígenas, certo? As sociedades hierárquicas e as sociedades igualitárias, certo? Vamos falar um pouquinho primeiro sobre as características gerais de cada uma. As sociedades hierárquicas, elas tinham um poder centralizado, elas tinham basicamente como sua característica geral a formação de um estado, como por exemplo alguns dos povos pré-colombianos, os astecas, os incas, por exemplo. Eles tinham uma política muito centralizada, eles tinham a figura de um imperador, a figura de um rei, enfim, eles tinham alguém que regia, eles tinham um estado, eles tinham classes sociais, eles tinham divisões sociais, certo? Enquanto as sociedades igualitárias não tinham esse poder centralizado, como as hierárquicas tinham, não tinham a divisão de classes sociais, pelo menos não da maneira que a gente conhece hoje, não tinham relações de poder e as decisões normalmente eram tomadas por todos de um grupo e não só por um grupo pequeno ou então uma única pessoa, certo? E é claro que sociedades diferentes vão apresentar resistências diferentes na hora de serem colonizadas. Então, por exemplo, se a gente pegar as sociedades pré-colombianas, eles vão mostrar muito mais resistência à colonização, à cultura dos europeus, do que os povos tupi, por exemplo, do que as civilizações indígenas daqui do Brasil. Por que isso? Porque os incas, eles tinham esse ímpeto por dominância. Eles queriam dominar povos vizinhos, eles tinham um exército formado, coisa que o Brasil, por exemplo, não tinha, né, no atual Brasil, né? Eles tinham esse sentimento de pertencência a uma certa, entre algumas aspas, nação, certo? Nesse caso, o império. Então, por esses e outros fatores, acabou que eles resistiam muito mais. E depois de dominados, os povos colonizadores, que não eram bobos nem nada, simplesmente pegavam um modelo de que aquela sociedade já tinha para, por exemplo, coletar impostos e simplesmente usavam ele da mesma forma. Então eles acabavam reutilizando o molde base daquela sociedade. Então vamos supor que um povo X, que era hierárquico, tinha um sistema muito bem desenvolvido para coletar impostos. O povo vai continuar pagando os impostos como eles sempre pagaram. O que vai mudar é quem está recebendo eles, entendeu? Então eles reutilizavam a estrutura social que aquela sociedade já tinha criado. Ao passo que nas sociedades igualitárias era necessário importar essas estruturas da Europa. E daí entram as missões jesuíticas, por exemplo, onde eles tinham que trazer a cultura, a religião, eles impunham a civilização, os moldes da civilização europeia aos habitantes americanos, certo? Porque eles julgavam que eles não eram civilizados, certo? Então eles queriam impor justamente isso, eles queriam tornar aqueles povos civilizados, certo? E acabou que muitas dessas missões jesuíticas que vieram aqui para catequizar os índios fundaram grandes cidades. E, aliás, eles introduziram os índios, os indígenas, a um conceito de administração espacial muito diferente do que eles tinham. Porque antes, os índios, algumas tribos indígenas, eram seminômades, ou então nômades propriamente. Eles não tinham um local fixo de moradia bem estabelecido. Eles iam circulando, eles iam vendo onde tinha mais peixe, onde tinha mais caça,
qual solo era melhor para plantar, e eles iam alternando. E quando chegaram as missões jesuíticas, foram formadas basicamente cidades. Então tinha uma área de convivência, tinha a igreja, tinham as áreas de moradia, então era tudo muito bem delimitado. E isso é um negócio que os nativos não tinham contato nenhum, não tinham ideia nenhuma de que existia, certo? E outra coisa e além desse nomadismo, outra coisa que gerou intriga por parte dos colonizadores foi o ato de antropofagia, certo? O que seria a antropofagia? É o consumo de carne humana em determinados rituais, certo? Então, aqui, os nativos tinham esse hábito. Em alguns rituais, eles comiam a carne de guerreiros aprisionados. Isso tudo não porque eles queriam se saciar, não era por fins nutritivos, era por fins ritualísticos. Por isso a gente não pode considerar como canibalismo, certo? Porque é um ato antropofágico, é um ato cerimonial. Assim como até hoje nós temos civilizações que consomem alucinógenos, como por exemplo, em algumas regiões da Amazônia, existe uma tribo que consome uma bebida chamada ayahuasca, que é uma bebida altamente alucinógena, que se fosse consumida em ambientes públicos, em ambientes que a gente está acostumado, ia ser considerado uma droga ilícita alucinógena. Mas como faz parte de uma cerimônia e não é para nenhum outro fim, acaba que não é considerado errado o uso disso, porque é uma cerimônia deles, faz parte da cultura deles, certo? E dentre outros elementos que colidiram com a cultura tradicional europeia, estava a bigamia e a poligamia, que era o fato de um homem ter mais de uma esposa, certo? Bigamia tinha 2, poligamia tinha 3 ou mais, certo? É claro que também tinha o fato deles sempre estarem nus, e apesar de nus, isso daí Pero Vaz de Caminha relata numa das cartas dele, eles estavam sempre depilados. Então, gente, basicamente desse primeiro contato, dessa divisão de sociedades indígenas, é basicamente isso, não tem mais muito o que estender. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a colonização portuguesa, sobre a exploração do pau-brasil, tudo aquilo que vocês já sabem, mas que é sempre importante ressaltar. Então, é basicamente isso, só não custa lembrar que isso daqui é uma revisãozinha, é para dar uma ajudada e de maneira alguma deve substituir o estudo pela apostila ou pelas anotações, certo? Então até!